Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou. Tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E a primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Onde foi realizado o casamento em que Jesus transformou água em vinho? A primeira resposta diz que foi em Jerusalém. A segunda resposta, Judeia. A terceira resposta, Caná da Galileia. E a quarta resposta, na Babilônia. Valendo! E a resposta certa é Caná da Galileia. Veja o que a Bíblia diz. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E agora vamos para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. Quantas pessoas da Bíblia não foram geradas através de uma relação sexual? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas ou 5 pessoas? Tempo na tela. E a resposta certa é 3 pessoas. Que foram Jesus, Adão e Eva. A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e Adão e Eva foram criados pelo próprio Deus no jardim do Éden. Ou seja, não foram gerados através de uma relação sexual. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Vamos ver se você acerta, hein? Onde Jesus estava quando seu suor se transformou em gotas de sangue? A primeira resposta diz que foi no Monte das Oliveiras. A segunda resposta, no Monte Sinai. A terceira resposta, em Jerusalém. E a quarta resposta, em Roma. Valendo! E a resposta certa é no Monte das Oliveiras. Em Lucas capítulo 22, diz que Jesus foi até o Monte das Oliveiras para orar, pois o dia da sua morte estava se aproximando. E a angústia dele era tão grande que enquanto ele orava, o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Agora vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis, hein? Quero ver se você acerta. Quantos livros da Bíblia são considerados poéticos? 3 livros, 4 livros, 5 livros ou 6 livros? Tempo na tela. E a resposta certa é 5 livros. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos.
Eles são considerados poéticos porque, além da forma com que foram escritos, eles trazem mensagens de sabedoria que nos ajudam a compreender a vida e os planos de Deus para nós. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Quem foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas Iscariotes? A primeira resposta diz que foi Tiago. A segunda resposta, Paulo. A terceira resposta, Timóteo. E a quarta resposta, Matias. Tempo na tela. E a resposta certa é Matias. A Bíblia conta que depois que Judas cometeu suicídio, os discípulos de Jesus fizeram um sorteio para saber quem substituiria o traidor. Entre os candidatos, Matias foi escolhido. Veja o que está escrito. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Qual livro da Bíblia conta a história da Torre de Babel? A primeira opção diz que está no livro de Êxodo. A segunda opção, no livro de Gênesis. A terceira opção, no livro de Daniel. E a quarta opção, no livro de Josué. Tempo na tela. E a resposta certa é Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 11, conta que o mundo todo tinha uma só língua, e os homens decidiram construir uma cidade com uma grande torre que chegaria até o céu. Eles fizeram isso porque queriam ficar famosos e continuarem sempre juntos. Até que um dia Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo, e ele não se agradou disso, pois tinha dado a ordem a Noé e os seus filhos para se espalharem e povoarem toda a terra. Então veja o que Deus fez com esse povo. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Olha que interessante. Por causa desse ato de desobediência, o mundo nunca mais falou uma língua só. Agora nós vamos para as perguntas que são bem mais difíceis. Elas valem 50 pontos. Eu quero ver se você vai se sair bem nelas, hein? Vamos lá. Quantos homens juraram não comer nem beber até conseguirem matar o apóstolo Paulo? A primeira resposta diz que foram 10 homens. A segunda resposta, 18 homens. A terceira resposta, 27 homens. E a quarta resposta, mais de 40 homens. Valendo! E a resposta certa é mais de 40 homens. A Bíblia diz que antes de se converter, Paulo foi um perseguidor de cristãos, mas após a sua conversão, ele se tornou um dos cristãos mais perseguidos da história. Veja o que está escrito em Atos capítulo 23. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Agora vem a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Quem perdeu a vida por ter tocado na Arca da Aliança? A primeira resposta diz que foi Urias. A segunda resposta, Uzá. A terceira resposta, Corá. E a quarta resposta, Abinadab. Valendo! E a resposta certa é Uzá. Veja o que está escrito. Quando chegaram à eira de Quidom,
Uzá esticou o braço e segurou a arca, pois os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Quero ver se você acerta, hein? Vamos lá. Qual amigo de Davi disse que estaria ao seu lado em qualquer situação? A primeira resposta diz que foi Jonatas. A segunda resposta, Nadab. A terceira resposta, Esaú. E a quarta resposta, Itai. Valendo! E a resposta certa é Itai. Eu sei que muitas pessoas se confundem nessa pergunta porque Davi e Jonatas, filho do rei Saul, eram grandes amigos. Mas foi Itai, soldado do exército de Israel, que demonstrou toda a sua lealdade a Davi quando o acompanhou na fuga do filho Absalão, que tomou o trono do seu pai e quis matá-lo. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 15. Itai respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. E agora chegou o momento mais esperado de todos, a pergunta bônus que vale 100 pontos. Essa é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos e vão poder te ajudar a melhorar o seu resultado. Vamos lá? Segundo a Bíblia, qual era a altura exata do gigante Golias? A primeira opção diz que eram 3 metros e 25 centímetros. A segunda opção, 2 metros e 95 centímetros. A terceira opção, 2 metros e 75 centímetros. E a quarta opção, 2 metros e meio. Valendo! E a resposta certa é 2 metros e 95. Olha o quanto Golias era grande, hein? Se você acertou, parabéns! Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 95 centímetros de altura. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.